Hoje nós estaremos dando continuidade à série que nós estamos trabalhando já há algum tempo, que são Princípios para Viver. Essa série retirada dos 10 mandamentos. Geralmente as pessoas olham para as palavras, ou para a palavra, ou para o termo mandamento, e enxerga isso como algo pesado, mas são princípios que Deus nos deu para que possamos ter uma vida feliz, alegre, cheia de paz na sua presença. E hoje nós estaremos estudando mais um desses princípios, na verdade, o 7º princípio dos 10 mandamentos. Já estamos no 7º, daqui a 3 quartas-feiras estaremos concluindo essa série de estudos e estaremos entrando noutra série, mas hoje nós estaremos aí estudando o 7º mandamento. Mas antes de entrar nesse assunto, eu quero mais uma vez orar, primeiro porque o assunto é delicado e a gente precisa do discernimento do Espírito Santo para explicar à igreja de forma resumida, breve, mas ao mesmo tempo de uma forma contundente, clara e também objetiva. Para isso, nós precisamos da ação do Espírito Santo. Então eu quero convidar você a orar mais uma vez e pedir com que o Senhor nos direcione no estudo que teremos a partir de agora. Senhor, nós continuamos na Tua presença. Na verdade, nós dependemos da Tua presença todos os dias. E agora estamos nós aqui reunidos em torno da Tua palavra. Acabamos de ler a Tua palavra no início do culto, acabamos de orar, de louvar. Agora os nossos olhos, ouvidos e principalmente corações estão atentos à Tua voz através do texto que nós iremos meditar nessa noite. Enche-nos, ó Pai, da Tua palavra, do Teu Espírito, que possamos ser edificados pela Tua palavra, que Teu Espírito Santo esteja trazendo clareza, discernimento, entendimento do texto que nós iremos ler a partir de agora, mas não só entendimento, que o Espírito Santo do Senhor quebrante o nosso coração, aqueça a nossa alma com a Tua palavra, e como eu já disse no início do culto, que possamos ouvir a Tua voz e somente a Tua voz. Assim oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Ok, já peço que Lucas esteja passando aí, provavelmente ele já passou, não é? Eu sei que há algumas pessoas aqui hoje que talvez estejam vindo pela primeira vez, então por isso que é necessário a gente sempre repetir o que todas as aulas a gente repete quando a gente vai estudar esse assunto. Está aí o tema, já está claro para você, é o tema do estudo, Princípios para Viver. A série de estudos tem esse nome. Êxodo capítulo 20, que são os 10 mandamentos, é conhecido como a lei moral de Deus. Você sabe, Deus deu as suas leis para o povo, leis civis, leis morais, leis cerimoniais. Os 10 mandamentos são a lei moral do Senhor. E como também nós sabemos, quando Deus deu os 10 mandamentos, Ele poderia ter dado os 10 mandamentos em uma única tábua, ou, se fosse da vontade dEle, em 5 tábuas, em 3 tábuas. Mas, estranhamente, Ele deu os 10 mandamentos em 2 tábuas. Por isso, há essa divisão que você está vendo aí, logo acima, do 1º ao 4º mandamento, que é a primeira tábua da lei, fala da nossa relação para com Deus. Por isso, você não vai ter outros deuses além do Senhor, você não vai fazer nenhum tipo de imagem de escultura, é o 2º mandamento, você vai honrar o nome do Senhor, é o 3º mandamento, você vai honrar o dia do Senhor, não é? O Shabat para nós é o domingo. E uma vez que nós amamos o Senhor e já tivemos um encontro com Ele, essa relação que nós temos com Deus vai desembocar na vida do nosso próximo, seja as esposas, maridos, filhos, os pais, enfim, seja lá quem for o próximo a qual esteja tendo um relacionamento com você, de amizade ou qualquer outro tipo de relacionamento. E aí que entra a 2ª tábua da lei, que fala, se eu amo a Deus, eu vou honrar o meu pai e a minha mãe, é o 5º mandamento. Se eu amo a Deus, eu não vou matar. E hoje, se eu amo a Deus, eu não vou adulterar. E aí, por isso que o tema hoje, o subtema, melhor dizendo, é pureza. Exatamente isso que a gente vai estudar hoje. Êxodo, capítulo 20, verso de número 14, que é o 7º mandamento. A palavra do Senhor diz o seguinte, Êxodo, capítulo 20, verso 14, não adulterarás. Não adulterarás. Quando a gente olha para esse tema, quando a gente olha para essa afirmação, para esse mandamento, por si só, ele já é claro, ele já é objetivo
e sem a necessidade de tantas explicações. Semana passada nós estudamos o mandamento que fala não matarás, e a gente viu que o não matar, ele tem uma amplitude bem maior do que apenas alguém tirar a vida de uma outra pessoa. E o mandamento de hoje também segue nessa mesma sequência. O não adulterar, ele tem implicações e desdobramentos maiores do que talvez você esteja imaginando. E é exatamente isso que a gente vai estudar a partir de agora. Mas, certamente você já está vendo também a introdução. Você já parou para pensar o que significa a palavra adulterar? Adulterar é o ato de modificar a forma ou a fórmula original de algo, de falsificar o original, de corromper alguma coisa. Certamente você já soube, já ouviu alguma notícia dizendo assim: olha, aquele posto de gasolina, a gasolina lá está adulterada. Vários carros começaram a ter problemas e descobriram lá para as tantas que aquele posto de gasolina vendia gasolina adulterada. Mas quem dera que ficasse só na gasolina, né? A gente infelizmente também sabe casos de medicamentos que foram adulterados. As pessoas que precisavam daquele medicamento estavam tomando aquele medicamento e não vendo progresso, melhora alguma. E aí lá para as tantas a Anvisa descobriu que aquele medicamento foi adulterado. As substâncias que poderiam resolver a situação daquele doente, daquele enfermo, não aconteceu, e o motivo foi: a substância foi adulterada. Poderíamos falar isso também de bebidas, inclusive de vinhos. Outro dia eu estava vendo uma reportagem de vinhos famosos, vinhos caros, e foram adulterados também. Então é basicamente isso, é mudar a fórmula original daquela substância, ou de alguma forma também corromper alguma coisa, como a própria definição do estudo diz. E por isso que, pegando essa ideia, nós começamos a olhar para o relacionamento de um homem e de uma mulher, e nós precisamos olhar para a fórmula original. Está lá no livro de Gênesis, a gente vai ver daqui a pouco, quando Deus cria o homem e a mulher, e o objetivo pelo qual Deus os criou. O adultério é, como o próprio nome já diz, está adulterando aquela fórmula original que Deus deu lá no Gênesis ainda a Adão e Eva. E hoje o que é que a gente vai fazer? É mostrar a fórmula original do que significa casamento e vida a dois. E uma outra definição ainda na introdução é que, para ampliarmos e definirmos o entendimento a respeito desse mandamento, é necessário respondermos a 3 perguntas que estão inseridas nesse mandamento. A gente olha para o mandamento, não adulterarás, e por si só ele já é claro. Sendo que por trás desse mandamento, ou inserido nesse mandamento, há 3 perguntas que nós devemos nos fazer. Senão a gente não vai entender o que o texto está querendo nos dizer. E quais são essas 3 perguntas? A primeira delas é: o que define um matrimônio? Na sociedade do século 21, nós precisamos, de uma vez por todas, definir, esclarecer o que é o matrimônio. Infelizmente, o progressismo, ele tem desconstruído o significado do que é matrimônio. Mas o que é que a palavra do Senhor diz a respeito de matrimônio, do casamento? Uma outra pergunta que está inserida nesse mandamento é: o que a Bíblia fala sobre sexo? E parece que dentro da igreja sexo é um tabu, não se fala desse assunto, porque eu não sei. Não sei se você sabe disso. Se não sabe, seria bom que você saiba. Na Bíblia tem um livro inteiro só falando a respeito desse assunto, que é Cântico, ou Cantares, ou Cânticos dos Cânticos, que é Salomão falando desde lá de um flerte com a sua amada, até a relação sexual dele com a sua amada. Então não há essa história da gente começar a dizer assim: não, olha, sexo é algo pecaminoso. Não, nunca foi. Deus não criou Adão e Eva e deixou o sexo para que Satanás fizesse. Isso é coisa da cabeça de que alguém que não conhece a palavra de Deus. Então, afinal de contas, o que a Bíblia fala sobre sexo, se ele é o criador do sexo? E desde já eu vou adiantar para você, não dá para ver tudo num estudo só. Então o que eu quero é ser, como eu já disse na introdução, ser objetivo, mas ao mesmo tempo claro,
daquilo que a Bíblia fala a respeito desse assunto. Uma outra pergunta: o que qualifica o adultério? O que qualifica o adultério? O que a gente pode dizer assim, não, olha, isso aqui de fato é adultério, mas isso aqui não? Como é que a gente define isso? A palavra de Deus precisa nos dar um norte, nos dar a direção para que a gente entenda. A quarta e última pergunta, na verdade, é a aplicação dessas três, é o resumo dessas três, é, digamos assim, os desafios depois que a gente aprendeu essas três. E qual é a quarta pergunta? O que fazer para evitar o adultério? E aqui eu não vou dar, digamos assim, nada de novo para vocês. O que eu vou falar nesse tópico vocês já sabem. Talvez uma coisa aqui, outra coisa ali, mas não tem fórmula mágica. E a gente vai ver algumas coisas aqui importantíssimas para aqueles que querem, de alguma forma, evitar esse mal na sua vida. Por isso, esse estudo de hoje, esse único versículo, não adulterarás, está subdividido nessas 4 perguntas que nós estaremos vendo a partir de agora. Por isso a gente vai partir para a primeira: o que define um matrimônio? O que, afinal de contas, define o casamento? E eu diria que 3 coisas são básicas para que a gente possa definir o que é o matrimônio, o que é o casamento. Em primeiro lugar, o padrão do casamento. Em segundo lugar, a validação do casamento. Em terceiro lugar, a duração do casamento. Então, digamos assim, essas 3 características, elas vão definir o que é o matrimônio. Eu não estou dizendo que não existam outras, existem inclusive outras, mas essas 3 aqui são básicas, para que a gente possa definir, afinal de contas, o que é o matrimônio. Por isso que a primeira coisa que a gente precisa ver é o padrão de Deus para o matrimônio. Qual é o padrão de Deus para o matrimônio? Ele é heterossexual e monogâmico. Onde é que a gente descobre isso? Se há essa afirmação, a gente precisa recorrer às Sagradas Escrituras para descobrir o que a Bíblia fala a respeito disso. Abra comigo, por favor, Marcos capítulo de número 10, verso 6 ao verso de número 9. Evangelho de Marcos, capítulo 10, na verdade é o verso 6 e o verso 9, ao invés de ser do 6 ao 9, é verso 6 e verso 9, ok? São apenas esses 2 versos que a gente vai ler. Aliás, deixa eu ler ele todo, verso 6 ao 9 é melhor, para não ficar nada pela metade, né? Diz assim a palavra do Senhor: porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher, heterossexualidade, ponto final. Jesus está citando o livro de Gênesis, dizendo lá na criação, ele está se referindo ao Gênesis, lá na criação, Deus fez macho e fêmea, homem e mulher. O que passar disso é gambiarra, né? Deus fez homem, Deus fez mulher. Casamento é heterossexual, ponto. E aí ele continua: por isso, deixará o homem a seu pai e mãe, e unir-se-á a sua mulher, e com sua mulher serão os 2 uma só carne, de modo que já não são 2, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Então, a gente vai ver essas 2 definições de que a palavra do Senhor diz. Em primeiro, é um casamento heterossexual. No princípio, lá em Gênesis, Deus criou homem e mulher, ponto final. Não existe um meio termo, homem ou mulher. Ainda que a sociedade esteja criando siglas para falar de gêneros, segundo eles são construções sociais. Essa história de homem e mulher é construção social, não tem nada a ver com biologia, né? Eles falam tanto de ciência, e quando nós como crentes apontamos para a ciência, de que isso não tem embasamento na ciência, ele diz, não, isso é construção social. Não, Deus criou homem, mulher, macho e fêmea, ponto. O pecado, infelizmente,
não apenas trouxe doenças para o nosso corpo, mas também trouxe anomalias para a raça humana. E eu diria de que qualquer coisa que fuja dessa ideia de homem e mulher é uma anomalia daquilo pelo qual Deus nos criou. Essa é a primeira coisa que a gente precisa entender em relação ao casamento. Agora, o casamento não é só heterossexual, o casamento é monogâmico. E o texto diz: por isso, deixará o homem seu pai, não é abandonar, é bom que isso fique claro aqui, não é abandonar os pais, agora não tenho nada a ver com os meus pais. Tanto é que a gente viu isso no 5º mandamento, né? Honra teu pai e a tua mãe. Deixar o pai e a mãe é sair da dependência financeira, emocional ou qualquer outro tipo de dependência dos pais. Agora você vai formar a sua família com quantas esposas? Com quantos maridos? O texto diz: deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua esposa, é uma, ou ao seu esposo, não é às suas esposas, nem aos seus esposos, não é uma poligamia, é bom que fique claro isso. E quem é que está falando isso, afinal de contas? O próprio Senhor Jesus. Ele está se reportando a Gênesis, ao plano original lá em Gênesis, está dizendo quando Deus criou a humanidade, criou macho e fêmea, e criou com esse objetivo de que os dois se unissem para se tornar uma só carne. Então, esse é o padrão para o casamento, segundo as Sagradas Escrituras. Mas o texto não acaba aí, e ele diz, não apenas o padrão, mas a validação do casamento. E por que a validação é importante? Abra comigo, Ruth, capítulo 4, verso 9 ao verso de número 12. Ruth, lá no Antigo Testamento, capítulo 4, verso 9 ao verso 12. Certamente, se você já leu a história de Ruth, você sabe. Ruth era uma moabita, antes de ler o texto, né? Ruth era uma moabita, ela não era do povo de Israel, e por obra da intervenção divina, ela que era uma moabita, vivia numa terra pagã, ela agora tem um encontro com uma família crente, que era a família de Noemi, e uma vez que ela tem um contato com a sua sogra, ela tem um encontro com o Deus da sua sogra, e ela se converte ao Deus da sua sogra, né? A gente geralmente lê esse texto de Ruth em casamento, né? A terra onde você ir, eu vou também, eu não vou te deixar, não vou te abandonar. Ali é a sogra, aliás, a nora falando para a sogra, né? O teu Deus é o meu Deus e tudo mais. Ok, sendo que depois ela conhece dentro dessa cidade um homem chamado Boaz, e ela se casa com Boaz. Mas como foi esse casamento? Exatamente isso que esse texto vai dizer, verso 9 ao 12 diz assim: então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo, e olha o que ele disse: sois hoje testemunhas de que comprei da mão de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque. Elimeleque era o marido de Noemi, a Quilion e a Malom, que eram os filhos de Noemi, ambos já haviam falecido, assim como seu esposo. Verso 10: e também tomo por mulher Ruth, a moabita, que foi esposa de Malom, para suscitar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre seus irmãos e da porta da sua cidade. Disto sois hoje testemunhas. Eu quero ler só até aqui já está de bom tamanho. Naquela época, para algo ser validado, dentro daquela cultura, eles iam para a porta da cidade, era uma espécie do tribunal, a porta da cidade, e quem eram os juízes em Israel? Eram os anciãos, eram aqueles homens já de cabelinho branco, que já tinham vivido muito na sua vida, e aqueles homens ficavam ali na porta da cidade, como eu já disse, era o tribunal daquela época, e eles serviam de juízes para todo o acordo que era feito. Sem a validação daqueles homens, aquele contrato não valia de absolutamente nada. O que é que isso tem a ver com casamento, pastor? Tem tudo a ver. Aqui está acontecendo a cena de um casamento,
Ele está diante dos juízes, e são eles que validam aquele relacionamento. Boaz não pegou Ruth e disse assim: não, a gente vai ficar aqui amigado, a gente vai ficar amigado, a gente mora junto, para que ir para os anciãos, para que ir para esses juízes, vamos ficar por aqui, a gente vai viver na vida, tendo nossas relações sexuais e segue o jogo. Não, Boaz era um homem, não era um menino, ele era um homem. Ele quer um compromisso com aquela mulher, e ele leva aquela mulher diante daqueles anciãos para dizer: eu sou agora, a partir de agora, esposo dela, existe um contrato entre nós. Por isso que o casamento, quem casa, você sabe disso, não é a igreja. A igreja ora e impetra a bênção sobre aqueles dois, que validaram o seu relacionamento lá no cartório. Quem casa é o Estado, você sabe disso. Civilmente, quando essas pessoas estão casadas, civilmente, é aí que nós impetramos a bênção sobre a vida desse casal. Já houve situações na nossa igreja, de pessoas que queriam ser recebidas como membros dessa igreja, e essa pessoa fez discipulado, nós ouvimos e acompanhamos e tudo mais. É quando chega na hora da gente marcar o dia, para que essa pessoa pudesse de alguma forma ser recebida como membro, nós detectamos que aquela pessoa ainda não era casada, ou casado, e nós dizemos: meu irmão, minha irmã, a gente vai ter que parar por aqui, você vai ter que resolver primeiro a sua situação, civilmente, e aí depois você vai ser recebido pela igreja. Nós não recebemos ninguém amigado, ou amancebado, como queira, né? Algumas pessoas dizem dessa forma. Você precisa resolver a sua situação judicialmente, no cartório, e nós oraremos por sua vida, pela vida da sua esposa, a bênção do Senhor vai estar sobre a sua vida. Boaz fez isso, legalmente agora ele estava casado com Ruth, ele não estava vivendo amigado com Ruth. E, eu não vou ler esse texto, porque você já sabe, Romanos capítulo 13, diz que nós devemos estar submissos às autoridades, porque elas foram constituídas por Deus, seja muitas vezes para exercer juízo, até mesmo a pena capital, em relação àqueles que desobedecem à autoridade, ou para abençoar aquelas pessoas que fazem o bem. Mas a ordem do apóstolo Paulo em Romanos 13 é: esteja submisso às autoridades, porque elas foram constituídas por Deus. Por isso que Boaz vai até os anciãos, por isso que Boaz diz: eu quero validar, eu não quero viver amigado com ela, eu não quero viver fornicando com ela, eu quero de uma vez por todas ter um relacionamento legal. E foi isso que ele fez. Por isso, padrão de Deus, heterossexual, monogâmico, legal, ok? Legal. E aí a gente passa para o outro. Qual a duração do casamento? Por favor, abra comigo Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, não tem erro, último livro do Antigo Testamento, Malaquias capítulo 2, verso 16. Pastor, eu não sei onde é Malaquias. Você vai para Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, e é só voltar que você encontra Malaquias. Malaquias capítulo 2, verso 16, só a parte A. Malaquias capítulo 2, verso 16, só a parte A. Veja a duração do casamento. Diz assim a palavra do Senhor: porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio. Repúdio aqui, você sabe, é divórcio. E também aquele que cobre de violência as suas vestes, enfim. Quero ler só essa primeira parte aqui. E é bom que isso fique claro para nós. Porque o Senhor, o Deus de Israel, diz, é Deus falando agora através do profeta: odeio o repúdio. Eu odeio o divórcio. O divórcio aos olhos do Senhor é algo abominável. É Ele dizendo: eu odeio quando um homem se divorcia da sua esposa. Eu odeio quando uma mulher se divorcia do seu esposo, do seu marido. A não ser por situações que você já conhece, que é caso de, infelizmente, adultério. E ainda assim há solução. Porque muitas vezes, quando há o adultério,
não é um só que tem a culpa, os dois têm culpa no cartório. A gente vai ver isso no final do estudo, nas aplicações finais. Por isso que Jesus disse, e eles perguntam, então por que Moisés deu carta de divórcio? Jesus diz, por conta da dureza do coração de vocês, porque vocês são incapazes, inclusive, de liberar perdão sobre a vida de alguém. Então, quando nós olhamos para a vontade de Deus para o casamento, ele diz, eu odeio o divórcio, eu não suporto alguém que pensa em se divorciar, ou alguém que endurece o seu coração e por qualquer motivo quer se divorciar. Deixa eu citar um caso para você, minha esposa sabe disso. Nós agora recentemente estávamos num grupo de amigos nosso e uma das pessoas se divorciou. Eu não sabia, minha esposa foi que havia me dito, e naquela roda ali que a gente estava conversando, eu fiz a pergunta, olha, você está com fulano? Disse, não, eu me divorciei e tal. E aí lá para as tantas eu disse assim, mas o que foi afinal de contas que levou vocês ao divórcio? Ah não, porque ele é muito machista. Ah não, porque ele não faz as coisas de casa, ele não varre a casa. Ele não faz o almoço. Aí eu olhei assim para ela, e deixa eu abrir um parêntese aqui, viu, irmãs, para que depois vocês não vejam, pastor, o senhor está defendendo o machismo. Não estou defendendo isso, é bom que fique claro. O que eu estou dizendo é, esse não é motivo para o divórcio, biblicamente falando, não é motivo para o divórcio, nem aquele tão usado. Sabe qual é aquele tão usado? Incompatibilidade de gênio. Já viu essa história? Conversa para boi dormir. Isso não está na Bíblia, isso é dureza de coração, mas segue o jogo. Vamos aqui. O que o texto, e aí conversando com essa pessoa, eu digo, meu Deus, eu não vou nem entrar em detalhes aqui com ela, primeiro porque não é o momento, não é o local, a gente vai ter outras oportunidades de conversar. E depois eu conversando com a minha esposa, eu estava dizendo, mas meu Deus, se é por isso que ela se divorciou, então ela não vai durar com ninguém, porque o outro relacionamento, talvez, é porque ele faz demais a coisa dentro de casa, né? Ele lava os pratos demais, ele varre a casa demais, aí ela vai querer se divorciar. E no terceiro já tem outra desculpa, e por aí vai. Era melhor que não casasse, né? Mas as pessoas sempre encontram um motivo, uma vírgula, alguma coisa ali para dizer, eis aqui o motivo, e Deus diz, não tem base na minha palavra para que você faça isso. Eu odeio o divórcio. É isso que o Senhor diz. Agora, vá comigo, Mateus capítulo 19, verso 6, aliás, a gente já leu, não foi? Ou não? Não, acho que não, estou viajando na maionese. Mateus capítulo 19, abra comigo, por favor, para que você possa acompanhar esse texto da palavra do Senhor, que também fala desse mesmo tema, a duração do casamento. Mateus capítulo 19, verso 6 e verso 9. Agora sim, são só 2 versículos. Mateus capítulo 19, versos 6 e 9. A palavra do Senhor diz assim: de modo que já não são de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Mas vá para o verso 9, veja o que diz: eu, porém, vos digo, quem repudiar, ou seja, quem se divorciar da sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, aqui é a ideia de adultério, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. É duro isso aqui, né? É duro para aqueles que têm coração duro. Percebe? Primeira coisa que ele diz, isso é Jesus dizendo, verso 6, ele diz, olha, o que Deus uniu, não separe o homem. Foi Deus que uniu. E aí mais à frente, o verso que nós acabamos de ler, ele diz, se alguém se divorciar da sua mulher, não sendo por causa, que aqui é o motivo, né? Não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, ou seja, adultério, ele diz, o que se casar com outra mulher, no caso, comete adultério, ele é adúltero. E ele continua, o que casar com a repudiada, comete adultério. Percebe como no povo da aliança, era muito sério a questão do casamento? E hoje, infelizmente, irmãos, até no meio da igreja, o casamento está banalizado no meio da igreja.
lá fora já é normal. Fazer o quê? O mundo jaz no maligno. Mas é no meio da igreja que o casamento está banalizado. Mas a palavra do Senhor, ela não muda. Ela continua exatamente a mesma. É o Senhor dizendo, acabamos de ler o Senhor dizendo, eu abomino o divórcio. E agora ele diz, não me invente. Uma vez, você se divorciou, ela adulterou, ele adulterou, houve perdão? Não. Mas você tem essa opção. Não foi por conta de adultério. Pronto, então, seja qualquer outro tipo de relacionamento que você tiver, Deus não abençoa. A mão do Senhor não está sobre esse relacionamento. Quem que está dizendo isso? Sou eu? Não. O texto, nós acabamos de ler. Não há como mudar. A não ser que a gente risque. Mas a única coisa que você vai riscar é a sua Bíblia. A palavra de Deus continua a mesma. E é por essa razão que, quando nós vamos falar a respeito de matrimônio, nós devemos ter em mente isso. Em primeiro lugar, o padrão heterossexual e monogâmico. Em segundo lugar, a validação. Civilmente, legalmente precisa estar firme esse casamento. Terceiro lugar, a duração. Ele é permanente. A não ser pelo motivo que Jesus acabou de dizer. Não foi isso, não tem desculpa. O padrão é esse. Eu sempre, quando acompanho casais que eu digo é que estão prestes a se casar, né? A gente chama de acompanhamento pré-nupcial. E logo no primeiro encontro, eu dou um choque de realidade no casal. Eles se assentam lá no gabinete, a gente começa a conversar e eu disse, olha, eu estou aqui hoje para desiludir vocês. Mas pastor, a gente está querendo se casar, você vem com essa história de desilusão. Eu digo, desiludir, sabe por quê? Porque vocês estão com a ilusão de que casamento é isso que vocês têm em mente. E é muito diferente. Então é melhor eu desiludir vocês agora, do que vocês descobrirem isso quando vocês estiverem debaixo do mesmo teto. Que agora já não é mais briguinha de namoro. Brigou, cada um vai para a sua casa. Não, é os dois dentro de casa. Agora não tem essa coisa, brigou, acaba o namoro. Não, é um casamento, a coisa agora é mais séria. Então, a gente sempre precisa lembrar aos nossos filhos, antes que eles se casem, a importância daquilo que eles estão fazendo. E principalmente nós como pais, como líderes da igreja, nós precisamos exortar os nossos jovens, os nossos adolescentes, a respeito desse item tão importante na nossa vida. A vida a vida conjugal. E aí o próprio Senhor Jesus está nos dando essas afirmações. Mas, uma vez que a gente definiu o que é o matrimônio, existem outros tópicos que eu poderia estudar dentro desse assunto, né? Mas esses daí, ao meu ver, já são suficientes. O próximo que a gente vai ver é o que a Bíblia fala sobre sexo. Porque se a gente está falando sobre matrimônio, sobre vida a dois, entre tantas áreas, eis aí a área sexual. Por isso que o autor do estudo está dizendo, não adulterarás. E, afinal de contas, o que a Bíblia fala sobre sexo? Repito, é muito assunto. A gente passaria um mês inteiro aqui falando sobre esse assunto à luz da palavra de Deus, mas o que a palavra do Senhor fala sobre a área sexual? Em primeiro lugar, a gente precisa entender qual a origem do sexo. Qual a origem do sexo? Abra Gênesis capítulo 1, verso 27 e verso de número 28. Gênesis capítulo 1, verso 27 e verso de número 28, só a parte A. Diz assim a palavra do Senhor. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Verso 28. E Deus os abençoou e lhes disse, olha a ordem que Deus vai dar. Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Até aqui. Como é que alguém pode ser fecundo, se multiplicar, encher a terra? Por osmose? Força do pensamento? O que é que você acha? Deus está apontando para o ato sexual. Heterossexual, monogâmico. Cresçam,
multipliquem-se, encham a terra. Essa foi a ordem do Senhor. Aqui o Senhor está estabelecendo um padrão sexual. Aqueles que legalmente já são casados, agora esse mandamento é colocado sobre a vida deles, dizendo: aquilo que eu disse a Adão e Eva, eu repito para vocês agora: multipliquem-se, encham a terra, sejam fecundos. Deus é o criador do sexo, não é o diabo. Deus não, ainda bem que existe esse texto aqui para dizer que não foi Deus que criou Adão e Eva, aí ele fechou o olho e disse assim: Satanás, faz o resto que eu não quero nem ver, não é? Tem algumas pessoas que pensam que foi assim. Não, o texto está sendo claro, é Deus dizendo: fui eu que criei o sexo, para que eles criem, se multipliquem, sejam fecundos. É o Senhor dizendo isso em sua palavra. Mas não acaba por aí. Em que situação esse mandamento deve ser cumprido? Gênesis capítulo 2, verso 24. Gênesis capítulo 2, verso 24. A palavra do Senhor diz assim. A gente já leu lá em Marcos, não é isso? É esse texto que Jesus acabou de citar lá em Marcos. Ele diz assim, Gênesis 2, 24. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ou seja, uma vez que Deus criou macho e fêmea, uma vez que legalmente agora eles estão juntos, agora no casamento eles podem ter o prazer de estarem tendo uma intimidade bem maior do que foi no namoro e do que foi no noivado. O casamento aprofunda a relação do casal ao ponto de Moisés, que é o autor de Gênesis, diz: os dois agora se tornarão uma só carne. Não são dois, agora são uma só carne. Fala do relacionamento deles dois. Estão entrelaçados agora, um no outro. Os dois, uma só. Mas para quem é, pastor, o ato sexual? É para os namorados? É para os noivos? Não. Biblicamente falando, aqueles que legalmente já têm, digamos assim, já estão casados. Para esses sim, eles vão desfrutar da bênção da área sexual na sua vida. Por isso, a origem do casamento, do sexo, melhor dizendo, é o Senhor que criou. Em segundo lugar, Ele criou a situação para que a área sexual pudesse ser desenvolvida, que é dentro do casamento e não fora. Agora, quais são os objetivos da área sexual ou do sexo? São pelo menos 3. Interessante que os 3 têm a mesma letra inicial: procriação, prazer e proteção. Quais são os objetivos de Deus ter criado o sexo? Ele diz: procriação, prazer, proteção. Procriação a gente acabou de ler, não é? Cresçam, se multipliquem, tudo mais. E eu falo isso com o que eu vou dizer agora, meus irmãos, eu falo com todo respeito, porque eu sei que tem pessoas que sofrem nessa área, e a gente precisa ter muito cuidado. Primeiro, que não é o pior pecado que existe, é pecado como qualquer outro pecado, e essas pessoas estão atrás de ajuda, de socorro, e nós precisamos ter as nossas portas abertas. Estou falando aqui do homossexualismo, ok? Para que vocês entendam. Nós precisamos ter as nossas portas abertas para receber essas pessoas, e eu vou explicar por que daqui a pouco. Até mesmo um dos oficiais da nossa igreja disse assim: pastor, a gente tem um contato com 2 moças, elas vivem juntas e tudo mais, e estão querendo vir para a igreja. O que a gente faz? Eu disse: meu irmão, as portas estão abertas, sejam bem-vindas, vem aqui, vem ouvir a palavra de Deus. Não tem ninguém melhor aqui do que elas duas, inclusive eu. Não tem ninguém melhor do que ninguém. Aqui é um hospital, inclusive a gente viu isso em um dos sermões que foi pregado recentemente aqui. A igreja é um hospital. Todo mundo aqui está para ser tratado. Eu estou sendo tratado, você está sendo tratado, os que vêm de fora estão sendo tratados. E eu estou citando essa história porque eu vou dizer um meme que eu vi recentemente na internet. Era o dia do orgulho gay, né? Parada LGBTQIA+, e tal, essa coisa toda.
Aí eu vi uma pessoa pegou assim: eles precisam ter orgulho, porque um dia um casal hétero gerou essas pessoas que hoje têm orgulho de querer viver no pecado. Eles devem ter orgulho de que um casal hétero um dia se uniu para gerar essas pessoas que hoje têm orgulho de viver no pecado. Por isso que eu tive que fazer essa notinha de rodapé dizendo: eu não estou aqui dizendo de que a gente odeia os homossexuais, não é isso. Eu estou dizendo que é estranho alguém se orgulhar de viver no pecado. E é por isso que esse autor, ele pegou e disse: eles precisam se orgulhar porque um casal hétero se uniu para trazer eles ao mundo. E hoje eles se orgulham de viver no pecado. E aí, o que a palavra do Senhor nos diz é que o sexo, prioritariamente, ele foi criado por Deus para procriação, não foi isso? É a primeira vez que essa ideia aparece na Bíblia, é nesse texto que a gente acabou de ler: sejam fecundos, cresçam, multipliquem-se. Mais à frente a gente vai ver outros textos que reforçam esse aqui, mas esse é o primeiro e dá a ideia de procriação. Mas será mesmo que o sexo é só para procriar? Será que é só para isso? Abra comigo Provérbios capítulo 5, verso 15. Provérbios capítulo 5. Deixa eu abrir aqui para ler juntamente com você. Provérbios capítulo 5, verso 15 ao 19, veja o que diz a palavra do Senhor. Diz assim, falando do relacionamento entre homem e mulher, ele diz: casados, é bom que isso fique claro: bebe a água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. Derramar-se-iam por fora as tuas fontes, e pelas praças os ribeiros de águas? Sejam para ti somente, não para os estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial, e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Coça de amores e gazela graciosa, saciem-te os seus seios em todo o tempo, e embriaga-te sempre com as suas carícias. Eu não sei se você sabe, o livro de Provérbios, ele é um livro que tem como gênero literário a poesia. É que nem Salmos, é que nem Jó, é que nem Eclesiastes. Então ele usa o gênero literário que é conhecido como poesia. E aí você pensa que ele está falando de construção, as águas da tua cisterna. Você pensa que ele está falando de algo relacionado à arquitetura. Não. Ele usa essa ilustração e depois ele diz: eu estou querendo falar é disso aqui. É do relacionamento entre homem e mulher. E ali ele vai falar desse prazer que ele tem com a sua esposa. E olha que eu não fui nem para Cânticos, que se eu fosse para Cânticos o negócio é mais caliente, o negócio é mais quente, Você sabe disso, você já leu, O negócio ali não é brincadeira não. 50 tons de cinza é fichinha para o livro de Cânticos, Salomão, danadinho, ele sabe o que faz. Mas enfim, o sexo foi criado, não foi só para procriar, foi para que nós pudéssemos ter prazer, alegria, satisfação, porque senão a gente vai ter aquela mente legalista, de colocar na Bíblia o que a Bíblia nunca disse, de colocar na boca de Deus o que Deus nunca disse. Adivinha quem fez isso? A primeira pessoa que fez isso na Bíblia? Eva. Você se lembra? Deus disse a Eva: olha, você e Adão, de todas as árvores vocês podem comer, com exceção da árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí você vai ver a entrevista de Satanás com Eva. Eva começa a fazer um acréscimo àquilo que Deus disse. A gente não pode nem comer, a gente não pode nem tocar. Mas não foi isso que Deus disse. Deus disse: você não pode comer, Então muitas vezes a gente faz acréscimos e coloca na boca de Deus coisa que Deus não está dizendo. E a gente vai crescendo dentro da igreja com essa mente legalista. Adivinha o que acontece? Os nossos filhos, eles mais cedo ou mais tarde vão para a faculdade, não vão? Eles vão para o colégio, não vão? Vão para a universidade, vão acessar a rede social e tudo mais. Aí você, como pai, como mãe, que nunca se sentou para explicar, que talvez, eu acho que aqui não tem ninguém assim, mas vai que, sempre teve uma mente legalista, sempre escondeu isso do seu filho, da sua filha,
Aí lá fora ele vai aprender da forma errada, quando você tem um manual. O que é o sexo, onde e em que momento ele deve ser mais prazeroso para a sua vida, a palavra do Senhor fala a respeito disso. Então, o sexo ele foi criado não apenas para procriar, mas ele foi criado para que pudéssemos ter prazer com a nossa esposa, com o nosso marido. Agora, em terceiro lugar, o sexo foi criado também para nos proteger. Mas como assim, pastor? Abra comigo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, verso 1 e verso 2, lá no Novo Testamento. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, verso 1 e verso 2. E depois a gente vai pular para o verso 7 até o verso 9, ok? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, verso 1 e 2 diz assim: quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa, e cada um o seu próprio marido. Antes da gente ir para os versos posteriores, o apóstolo Paulo diz: é bom com que o homem, dentro daquele contexto que eles estavam vivendo, né? Naquele contexto era bem diferente, né? Essa coisa da gente ter hoje aqui, o pessoal vem à frente, todo mundo é batizado, a gente dá glória a Deus e aleluia, isso é bom. Mas naquela época, se tornar cristão era assinar o seu atestado de óbito, você ia morrer se você fizesse isso. Agora imagine você fugindo da perseguição com uma mulher grávida e 2 meninos no seu braço, era bem mais difícil. O apóstolo Paulo está dizendo: olha, se aqueles que querem de fato seguir a Cristo, viver o Evangelho, dentro desse contexto que nós estamos vivendo, seria bom que eles não casassem, mas eu sei que inclusive ele vai dizer isso no restante da carta, né? Nem todo mundo tem um dom que eu recebi do Senhor, o dom do celibato. Por isso, por conta da impureza, para que eles não vivam na pornografia, na masturbação, no adultério, ou em outras práticas que a cultura grega tem, é melhor que eles se casem. É melhor que ela tenha o seu marido, não é? Ou a sua esposa, é melhor que seja assim. Mas por quê? Para proteger você da impureza, porque a impureza vai te afastar do Senhor, a impureza vai tirar da tua vida a vida de oração, a impureza vai tirar da tua vida o desejo de ler as Sagradas Escrituras, a impureza vai tirar da tua vida o desejo de vir ao culto, você sempre vai se sentir sujo, imundo, você vai querer viver distante do Senhor. Para que isso não aconteça, é melhor que você se case. Você se lembra lá de Salomão? Sacia-te com a tua esposa e tal, prazer. Agora, vá nesse mesmo capítulo, verso de número 7 e 9, do 7 ao 9, nesse mesmo capítulo, diz assim: quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom, um, na verdade, de um modo, outro, de outro. E aos solteiros e viúvos, digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. Verso 9: caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. A mesma coisa Paulo está dizendo agora. Olha, o bom é que vocês fossem que nem eu. O bom é que Deus concedesse a vocês o mesmo dom que Ele recebeu a mim, que é o dom do celibato. Mas eu sei que nem todo mundo recebeu isso. Por isso eu não vou forçar ninguém a ser igual a mim. Então, case-se. Por qual motivo? Para que você não viva abrasado. Traduzindo, para que você não viva na prostituição. Vivendo de mulher em mulher, de homem em homem, de cama em cama. Para que você não viva na fornicação, sem ser casado e tendo relações com outras pessoas. Ou, né, em outras, mais à frente, em outros contextos relacionados ao casamento, para que você não viva no adultério. É melhor com que você esteja casado e firme no seu casamento. Então, entre tantos textos que nós poderíamos ler, Deus criou essa bênção para que você também fosse protegido, para que você não viva abrasado, né? Para que você não viva num tipo de relacionamento que Deus não apoia nas Sagradas Escrituras.
Por isso que, encerrando esse tópico, o Senhor diz: a origem do sexo foi Deus que criou, não foi o diabo. Segundo, a situação é no casamento, nem fora do casamento, nem casado ou se prostituindo com outras pessoas, é no casamento, não é? Em terceiro, esses três objetivos, que é para a procriação, para o prazer e para a proteção. Agora, uma vez que a gente viu o padrão do matrimônio, casamento, outra vez que a gente viu o que a Bíblia fala sobre a área sexual, o que qualifica, afinal de contas, o adultério? Porque o texto diz: não adulterarás, não é isso? Mas o que, afinal de contas, qualifica o adultério? Em primeiro lugar, o adultério é a quebra dos votos. Abra comigo, Malaquias, capítulo 2, verso de número 14. Último livro do Antigo Testamento, Malaquias, capítulo 2. Agora, o verso de número 14. Veja o que diz a palavra do Senhor. Malaquias 2,14 diz assim: e perguntais, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Meus irmãos, vocês perceberam o que o profeta está dizendo do papel de Deus naquele casamento? Qual foi o papel de Deus? Porque o Senhor foi testemunha. Ele foi testemunha. Queridos, entendam uma coisa. No dia que você, com a sua querida esposa, com o seu querido marido, veio até a igreja ou em outro local, e naquele momento foi celebrado, seja lá no cartório, e só no cartório, ou seja na igreja, depois de vir para o cartório, quando aquele ato foi feito, não foi feito diante de meras testemunhas humanas, é bom que isso fique claro. Aquelas palavras que saíram da tua boca, aquelas promessas que você fez, foi diante do Senhor, Ele foi a tua testemunha. E você sabe, o Senhor é rigoroso com aqueles que fazem votos. Tanto é que Salomão, se não me engano, em Eclesiastes, ele diz: olha, é melhor que você não vote nada, é melhor que você não faça juramento nenhum. Agora, se você jurou, vou usar uma palavra nossa, ok? Não se escandalize. Se você jurou, se garanta que ele vai cobrar. O grande problema é que muitas pessoas que se casam, eles pensam que eles estão fazendo isso, é de praxe, aquelas perguntas são de praxe, não tem efeito nenhum. Eu não vou ser fiel, assim, eu vou falar porque todo mundo fala, então vou falar também. Não. Esse texto da palavra do Senhor está dizendo: o Senhor foi a testemunha daquilo que você disse naquele dia no altar. E ele diz nesse texto aqui: foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade. Agora, olha, com a qual tu foste desleal, sendo ela a companheira e a mulher da tua aliança. O que é que ele está falando aqui? Deslealdade. Você adulterou, você abandonou a sua mulher, você não cumpriu com os votos que você disse. É isso que Deus está dizendo na sua palavra. Tanto o homem quanto a mulher, o que vale para um, vale para outro, esse texto aqui. E é bom com que nós estejamos atentos, todas as vezes que nós viermos a fazer votos diante do Senhor, seja na hora do batismo, seja em algum tribunal, em algum juramento que a gente fizer, sendo testemunha de alguém, seja na hora do casamento, nós precisamos estar atentos a isso. Os votos foram feitos diante do Senhor. Vocês, ou outro público que a gente fez os nossos votos, foram testemunhas visíveis, se assim eu posso dizer, mas a maior de todas estava lá, e Ele sempre vai cobrar aquilo que saiu da nossa boca. Por isso, o que é, ou o que define, afinal de contas, o adultério? O texto de Malaquias diz: é a quebra dos votos. Você não, né? Estou dizendo aqui no geral, aquele que entra por esse caminho foi desleal, adulterou o plano original de Deus. Você se lembra lá da introdução?
adulterou o plano original de Deus. Uma outra coisa que qualifica o adultério é a origem do adultério. Abra comigo, Tiago, capítulo 1. Lá no Novo Testamento, Tiago, capítulo 1. Eu sei que hoje a gente está lendo vários textos, mas é necessário por conta da complexidade do assunto que nós estamos estudando e o fato de eu ser, digamos assim, uma visão panorâmica, eu não queria ser superficial. Por isso que eu preferi abrir vários textos para que a gente tivesse fundamento em relação a esse assunto. Tiago, capítulo 1, verso 13 ao verso 15, olha o que diz a palavra do Senhor. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Queridos, ele está falando da origem. A origem do adultério é a cobiça de um coração que abandonou o Senhor, que abandonou o plano original. E eu não sei se você percebeu, a ilustração que Tiago está dando é de uma prostituta. Ela o atrai, a cobiça, né? Ela o atrai, o seduz, se deita com ele e depois ela vai conceber morte. O pecado, uma vez consumado, gera a morte. A cobiça, tanto é que o 10º mandamento vai falar sobre cobiça, né? A gente vai chegar lá ainda, estamos no 7º ainda. Mas ele diz: a cobiça é esses desejos, é esses impulsos. Desde lá da queda de Adão, a cobiça é esse desejo desenfreado de quebrar todos os mandamentos do Senhor. É isso que Paulo disse na sua carta aos Gálatas, para que a gente não viva nos desejos da carne, não foi isso? Viva no Espírito, ande no Espírito, não satisfaça os desejos da carne. Desejo é cobiça da carne, ela odeia Deus. O nosso coração não quer se contentar com aquilo que Deus tem nos dado, ponto. E qual a origem, afinal de contas, desse desejo que eu tenho, figuradamente falando, logicamente, por outra pessoa? O texto diz: é a cobiça no teu coração. É esse desejo de não se contentar com aquilo que Deus tem te dado. Então ele diz: cuidado, porque aqueles que entram por esse caminho provam que não amam ao Senhor. E eu sei que você sabe, a melhor ilustração para esse texto, Davi e Batseba. Comentei isso há pouco tempo em um dos sermões. Ele está lá no seu palácio, está tudo indo muito bem, até que lá do alto do seu palácio ele olha a Batseba, ele começa a sua cobiça, né, a desejar aquela mulher, e olha que ele tinha, né, as suas concubinas. Ele manda o seu soldado chamar aquela mulher. O resto da história você já sabe no que é que deu, né? Então é aí que a gente precisa ter cuidado, porque é um desejo do nosso coração maligno, contrário à vontade do Senhor. Mas não para por aí. Qual é a extensão? Isso aqui é muito importante, eu vou explicar por quê. Qual é a extensão do adultério? Mateus capítulo 5, verso 27 ao verso 30. Mateus capítulo 5, verso 27 ao verso 30. Veja o que diz a palavra do Senhor. Mateus 5, 27 ao 30 diz assim: ouvistes que foi dito, não adulterarás. Ele aqui está citando exatamente o mandamento que nós estamos estudando, né? É o Senhor Jesus dizendo isso. Vocês ouviram que Moisés disse, o que a lei diz, não adulterarás. Eu, porém, vos digo. Olha a profundidade desse mandamento. Qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, aqui traduz a mulher ou homem, ok? Se você é mulher, entenda aí como homem. Qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. Pois te convém que se perca
um dos teus membros, e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros, e não vá todo o teu corpo para o inferno. Você percebe o que Jesus está querendo dizer aqui para nós? Ele está dizendo o seguinte: vocês pensam que o adultério é só o ato de se deitar com outra pessoa, não é isso? Estou dizendo aqui, traduzindo o que Jesus disse lá para aquele povo, né? Vocês pensam que o adultério é só se deitar com essa mulher, é só se deitar com esse homem. Vocês estão completamente enganados. O adultério começa quando você olha para uma pessoa e você cobiça aquela pessoa, desejando se deitar com aquela pessoa, imaginando aquela pessoa, né? Eu sei que tem crianças aqui, então eu vou até não usar o termo que eu iria usar agora, mas o fato é, a sua mente, as suas emoções está girando em torno daquela pessoa, e você é casado. Jesus, você já cometeu o adultério, você já cometeu o adultério, queridos. E aqui eu quero falar de especial para os homens, mas eu quero falar também para as mulheres. Hoje nós temos o advento das redes sociais, não é isso? E a gente sempre fala assim, olha, cuidado com os sites pornográficos, e a gente precisa ter muito cuidado com isso, ok, mas a gente não tem o mesmo cuidado com as, me perdoe os mais jovens aqui, eu posso falar errado o nome do aplicativo, né? Acho que é Quai, acho que é alguma coisa dessa natureza, né? Porque tem aquelas dancinhas no TikTok, no Instagram, você vai ver naquelas dancinhas, aqueles corpos sensuais, aquelas mulheres que colocam o filtro lá, né? Que, por favor, os homens aqui, deixa de ser besta, a mulher não vem com aquela carinha ali não, de modelo não, se ela tirar o filtro, você vai ver que ela não é tudo aquilo. Aí você, mais um vídeo, mais uma dancinha, mais um negocinho, mais uma palavrinha, e você vai passando, tua mente está cheia de porcaria. Aí você olha para sua esposa e faz, você olha para o seu esposo e faz, você entendeu o que Jesus está querendo dizer aqui? Você já adulterou. Adultério virtual. A pornografia é só mais uma espécie desse tipo de adultério. Você está entendendo? Então você precisa ter cuidado com isso, porque o adultério não é só ir se deitar com a outra pessoa na cama, isso aí é a consumação do ato. Mas o que Jesus está querendo dizer aqui é, vocês têm uma ideia de adultério muito rasa, vocês não estão prestando atenção nos caminhos que levam ao ato, que é esses vídeos, essas besteiras, esse galanteio, esse olhar para a saia dela, para as curvas dela, para a beleza dela, curtir as postagens dela. Você não foi para a cama com ela, você não foi para a cama com ele, mas se houver oportunidade, você vai, seja com ele, seja com ela, seja com outro. Cuidado, é isso que Jesus está dizendo, com os teus olhos. Se os teus olhos faz pecar, arranca. É melhor você ir com para o céu, do que com os dois olhos para o inferno. Se a tua mão, se um dos teus membros te faz pecar, arranca. É melhor você ir sem uma das suas mãos do que com as duas para o inferno. E por favor, isso daqui não é literal, ok? É uma figura de linguagem que Jesus está usando para dizer, atenção com os caminhos que levam à prática disso aqui. A gente chama isso de tentação, né? Cuidado com os caminhos que levam para isso aqui. Quando Davi olha, ele vai deixando com que a cobiça tome conta do seu coração, ao ponto dele se deitar com aquela mulher. A desgraça foi completa na vida dele e na família dele. Por isso que Natan diz, Deus te perdoou porque você de fato está arrependido, mas a espada nunca mais se apartará da tua casa. Davi, você vai ter que viver com as consequências daquilo que você fez. E é por isso que a gente precisa ter cuidado, porque o adultério ele tem essa extensão. Mas não apenas isso, o adultério também tem as suas consequências. Nós já estamos aqui caminhando para o final. As consequências, abra comigo, a gente já está encerrando. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6.
verso 9 e verso 10. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, verso 9 e verso 10. Veja as consequências de alguém que quer viver no adultério. Diz assim: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os impuros, nem os idólatras, e olha quem está na lista, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Quem são as pessoas que não herdarão o reino de Deus? Que não viverão para sempre com o Senhor, tanto aqui quanto na eternidade? Entre a lista está lá os adúlteros. Aqueles que vivem no adultério não herdarão o reino de Deus. Aqui a gente vai encerrar com esse último texto, Hebreus, capítulo 13, verso 14. É o último texto que a gente vai ler hoje, para passar para o último slide, que são as aplicações finais. Hebreus, capítulo 13, apenas o verso 4. Hebreus, capítulo 13, apenas o verso 4. A palavra do Senhor diz assim: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Leito aqui, você sabe, é a cama do casal, não é? É o local onde o casal, aqueles que são casados, é sempre bom frisar isso, tem a sua intimidade. E a ilustração que o autor da carta aos Hebreus está dando é que a tua cama, que o teu leito seja sem mácula, seja sem sujeira, que você não viva com outra mulher, com outro homem no adultério, e ao voltar você vai sujar a cama, que é limpa, que Deus abençoou entre você e a sua esposa. Essa é a ilustração. A ilustração é, se você vive no adultério, quando você volta para casa, você volta sujo, e quando você se deita naquela cama, no teu leito, com a tua esposa, com o teu marido, você está sujando esse leito, você está sujando essa cama, e como diz o verso, o final do verso diz, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Ele acabou de dizer isso, lá na carta aos Coríntios, e aqui ele está repetindo, Deus julgará os adúlteros. É dura a palavra? É, mas essas são as consequências daqueles que querem viver num adultério. Por isso, a palavra do Senhor diz, não adulterarás. Não entra por esse caminho. Por último, e aqui eu quero encerrar, aqui são as aplicações, né? O que fazer para evitar o adultério? O que fazer para evitar o adultério? Irmãos, eu tinha pelo menos 10 opções aqui. Eu preferi colocar essas 4, porque senão ia ficar muito extenso. Em primeiro lugar, e aqui eu quero ser bem rápido, evite situações que vão lhe conduzir à tentação. Certas amizades, certas conversas, acabei de citar há pouco tempo, né? Certas redes sociais que você tem, certos locais, certas situações, cuidado, porque essas coisas estão pavimentando o teu caminho para a queda. Aquele texto, lá do Getsemane, quando Jesus alerta os seus discípulos, dizendo assim, orai, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Depois você pega esse texto, e você vai ler nessa versão linguagem de hoje, né? A versão da tradução da linguagem de hoje. Esse texto diz assim, orai e vigiai, para que não entreis em tentação. Aí ele diz, porque é fácil querer resistir, o difícil é conseguir. Muda, né? Não, eu sou forte, eu resisto, é fácil, difícil é você conseguir, meu amigo. É por isso que José picou a mula, não deu mole para a mulher de Faraó, porque ele sabe que a carne é fraca, ele corre, ele foge. Evite situações
que vão conduzir você ao adultério, evita. É no teu trabalho com certas pessoas, evita. É na tua faculdade, evita. É na tua vizinhança, evita. É nas redes sociais, deixa de seguir. Inclusive, deixa eu abrir meu coração aqui para vocês, já teve até pessoas que participaram da nossa igreja que eu digo, não, vou deixar de seguir, está demais. Certas postagens, certas exibições do corpo, que eu digo, não dá, né? Deixa eu deixar de seguir aqui. Agora imagine se eu ficasse alimentando, achando bonitinho. Meu amigo, não tem pastor certo, não tem presbítero certo, não tem diácono certo, não tem... O homem mais crente que tiver aqui, cai. Corta o mal pela raiz. Então, evita as situações que vão lhe conduzir à tentação. Segundo, conversem, aqui para os casais, conversem abertamente a respeito das carências emocionais e sexuais. Você se lembra lá de Adão e Eva? O texto lá diz, antes da queda, os dois estavam nus e não se envergonhavam. Eles falavam, estavam abertos um para o outro. E o que eu não entendo são casais que eles não conversam a respeito das suas carências emocionais e principalmente as carências sexuais. Ou quem sabe já até conversaram, mas o outro talvez não entendeu ainda as necessidades, as dificuldades. Algumas mulheres inclusive fazem greve, né? Nessa área aí, diz, não vou agora, né? A não ser que você compre aquele sapato, aquela bolsa, faça isso, aquilo, aí o cara, coitado, rapaz, o bichinho, aí dá até o cartão de crédito, né? Faço não. Enfim, conversem abertamente a respeito dessa área, isso é muito sério. Abram o coração um para o outro, sejam sinceros uns para com os outros. E você que vai ouvir as carências, as necessidades do seu cônjuge, tenha maturidade para ouvi-lo. Vocês já são casados, tenha maturidade. Uma outra coisa, busque a ajuda de cristãos maduros na fé. Você abriu o coração, vocês estão querendo conversar, não teve saída, procura cristãos maduros na fé, pessoas que já têm um testemunho e maturidade espiritual. Vai até esses amigos, até esses irmãos, ou até a liderança da própria igreja, em alguém que você tenha total confiança, abre o coração, pede ajuda, e certamente você vai ter um acompanhamento. Em último lugar, busquem o auxílio do Senhor. Tudo isso que eu acabei de dizer é importante, mas, e aqui eu encerro, nunca mais eu me esqueço de determinado pastor. Ele estava celebrando o casamento de um casal que fazia parte aqui da nossa igreja, os dois estavam na época aqui ajoelhados, e ele disse para a esposa, quando ele não tiver forças para se ajoelhar, se ajoelhe por ele. Disse para o marido, quando ela não tiver forças para se ajoelhar, ajoelhe-se por ela. O que é que o pastor estava querendo dizer? Nem sempre ele vai estar firme, nem sempre ela vai estar firme. Ajoelhe-se por ele, ajoelhe-se por ela, interceda pela vida dele. Busquem juntamente o Senhor, os dois, colocando diante do Senhor as suas dificuldades, colocando diante do Senhor as suas faltas. Entre tantos caminhos que eu poderia dizer para você nessa noite, para você fugir do adultério, esses 4, eu diria que são os principais e os essenciais, para que de uma vez por todas, você não caia nessa triste realidade, que muitos casais, que muitas famílias, que muitas igrejas estão caindo. Que o Senhor preserve a tua vida, que o Senhor preserve o teu casamento, que o Senhor preserve o teu matrimônio, em nome do Senhor Jesus, amém?